2 Timóteo 3, de 1 a 9, então, é o texto que nós vamos ler. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém? Texto duro, né? A gente lê aí quantos adjetivos bonitos Paulo usou para descrever as pessoas que viveriam nesse tempo. Mas o tema que nós vamos pregar nessa noite é virtudes em extinção. E eu queria já dizer para você, antes de mais nada, que você não deve pensar que é uma mensagem pessimista. Porque virtudes em extinção não quer dizer que vai acabar. Vou dar um exemplo para você. Há algum tempo atrás, as pessoas estavam preocupadas, os ecologistas, porque os jacarés estavam em extinção no Brasil. Tanta caça, e eles estavam acabando. Mas bastou que fizesse uma lei, fizesse uma fiscalização melhor, fizeram um trabalho de conscientização, e hoje tem jacaré para todo lado no Pantanal. Então, quando nós olhamos para essa palavra e vemos virtudes em extinção, não é para você pensar assim, meu Deus, então quer dizer que vai acabar? Não. É para você entender que você é a pessoa que vai ser diferente nesse mundo, amém? Você é a pessoa que precisa zelar por essas virtudes no seu coração, porque elas são muito importantes e as pessoas nesse mundo estão necessitadas dela. Nesse texto, o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja, instruindo Timóteo, a respeito de como seriam as pessoas no final dos tempos. E para mim, mais do que todos aqueles textos, aqueles estudos que as pessoas fazem no Apocalipse, procurando desvendar os mistérios, procurando entender quando é que vai ser a vinda do anticristo, quando é que Jesus vai voltar, todos aqueles cálculos que às vezes as pessoas fazem, tentando entender as coisas, para mim esse texto é o que me deixa mais claro, mais convicto de que nós estamos vivendo os últimos tempos. Porque ele descreve como seriam as pessoas nos últimos tempos. E quando eu leio essa lista, eu não sei se você teve essa impressão, mas quando eu leio, eu digo assim, parece que eu estou lendo o jornal de hoje. É ou não é? Parece que eu estou lendo uma descrição da nossa geração, do nosso tempo. Tudo isso que nós vemos aqui, esses adjetivos bonitos aí que Paulo usou para caracterizar essas pessoas, são as marcas da geração que nós estamos vivendo. Então, esse texto é importante para mim, importante para você, porque nós estamos vivendo essa geração. E ele tem muito a ver, embora não seja sobre o tema que o apóstolo tem desenvolvido, ele tem muito a ver com isso, porque ele fala sobre a maneira de pensar, a maneira de agir das pessoas nesses tempos. Não é? E ele mostra que algumas virtudes vão ser muito raras, muito difíceis de se encontrar nesses dias. Então eu quero dizer para você, que por serem raras, essas virtudes são exatamente as coisas que vão valorizar a tua vida. Porque aquilo que é raro é importante, é valioso. O ouro, se fosse encontrado em toda esquina, não seria valioso como é, não é? Se os diamantes estivessem em todas as casas como os vidros estão, eles não custariam tão caro como custam. Quanto mais raro algo é, mais valioso, mais importante. E se esse texto está dizendo que essas virtudes serão raras no final dos tempos, é importante que você entenda que é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Na medida em que você demonstrar, viver essas virtudes e estiver mostrando isso nesse mundo,
isso vai mostrar o amor de Jesus para as pessoas, amém? Isso vai destacar a tua vida, a tua luz vai brilhar, porque o mundo está necessitado das coisas que nós vamos falar hoje. Falta muito a esse mundo algumas virtudes essenciais para a vida, e nós temos acesso a isso através do amor de Jesus, amém? Então, quero mostrar a você como é importante você cultivar algumas coisas essenciais que são raras nesses tempos. A primeira virtude, talvez a mais importante delas, é o amor. O texto faz várias referências a características das pessoas desse tempo que mostram a falta, a falência completa do amor na vida delas. Diz que as pessoas seriam egoístas, avarentos, ingratos, traidores. Ingratidão, traição só acontece quando não existe amor, não é verdade? Mas mais do que isso, o texto diz claramente que essas pessoas, lá no versículo 3, por exemplo, diz que eles não teriam afeto natural, pessoas sem afeto natural. Você nunca ficou impressionado de ver como isso acontece hoje em dia? Como as pessoas são capazes de serem cruéis, ou insensíveis, não sentirem a dor do outro, não se importarem com o sofrimento do outro. Como as pessoas, às vezes, mesmo dentro de casa, estão totalmente alheias um ao outro, aos problemas e aos sofrimentos do outro. Essa insensibilidade, essa falta de afeto natural, mostra como as coisas são hoje em dia. O texto mostra que seriam amantes de si mesmos. O que significa isso, gente? Pessoas egoístas. Pessoas cuja única preocupação é o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria, a sua felicidade. Então, quando nós vamos lendo o texto, boa parte das palavras utilizadas aqui, boa parte dos adjetivos usados no texto, mostram a falência completa do amor na vida dessas pessoas. Diz que eles são mais amantes de si mesmos, são pessoas totalmente desprovidas de sentimento em relação aos outros, e é isso que nós vemos nesses dias. A falência do amor. Vemos que as pessoas foram se tornando cada vez mais frias, individualistas e insensíveis. Mas olha, não foi só Paulo que avisou isso não. Nós vemos esse mesmo aviso a respeito do problema da falta do amor nos lábios de Jesus. Jesus disse lá em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus que tem um quase aí, amém? Tem um espacinho para você, para que você não esteja incluído nessa lista, amém? Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, se esfriará o amor de quase todos. O que acontece na nossa geração, gente? As pessoas veem o mal, veem o individualismo, as pessoas, cada um cuidando somente de si, e quanto mais elas veem essas coisas acontecendo, mais elas se tornam individualistas, mais elas se tornam vazias em relação ao outro. E quanto mais isso acontece, mais iniquidade prospera, mais as pessoas acabam achando que, olha, não vale mesmo a pena se preocupar com ninguém. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus interesses, eu vou cuidar de ser feliz. O que importa é fazer aquilo que me faça feliz. E os outros, já que o mundo está tão desordenado assim, já que ninguém liga para ninguém, por que eu vou ligar? Foi exatamente isso que Jesus disse que iria acontecer. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então há um aviso da parte de Jesus, há um aviso da parte de Paulo, que o amor seria uma virtude rara nos últimos tempos. Só que eu não vou fazer parte dessa turma, amém? Nem você. Paulo várias vezes diz para Timóteo assim, tu porém, quando ele avisa dos problemas, quando ele fala dos perigos, quando ele fala de como seriam as pessoas, ele diz, tu porém. Então existe um remanescente fiel. Existe gente que não se dobra à pressão do mundo. Existe gente que permanece fiel a Deus e cultivando essas virtudes. Amém? E por que o amor é tão importante na tua vida? Porque a Bíblia diz, quando a Bíblia quer definir a Deus, imagina só, definir a Deus não deve ser fácil, não é? Quantas palavras seriam necessárias para definir a Deus? Quanto tempo eu precisaria gastar aqui falando de cada atributo de Deus? Mas quando a Bíblia quer ser bem sucinta, resumida e direto ao ponto, sabe o que ela diz? Deus é amor.
A própria essência de Deus é definida como simplesmente Deus é amor. Então, se Deus é amor, se isso faz parte da essência de Deus, eu que sou discípulo de Jesus, posso ser alguém que não seja marcado pelo amor? Nós que somos uma igreja cristã, podemos ser uma igreja que não demonstra o amor de Jesus? De jeito nenhum. Um outro caso, quando a Bíblia quer definir o centro de toda a lei. Qual é a vontade de Deus para todas as pessoas? Qual é a coisa mais importante de todas? Sabe o que a Bíblia diz? Qual é o primeiro e grande mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, no mesmo nível, ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo diz lá em Romanos que isso resume toda a lei. Tudo o que a Bíblia diz que você tem que fazer e o que você não deve fazer se resume numa coisa: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia deixa claro a importância do amor. Deixa claro o quanto isso tem que ser cultivado nas nossas vidas. A coisa mais incoerente, mais sem nexo do mundo seria nós sermos filhos de um Deus que é amor, que nos diz que o seu primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e nós como pessoas, como igrejas, não sermos marcados pelo amor de Deus. Muitas vezes, eu ouvia quando eu não era cristão ainda, quando eu não conhecia o Evangelho, alguma coisa a respeito de ser cristão, de ser crente, não é? Como se falava mais antigamente. Hoje em dia não se usa tanto isso. Hoje em dia é gospel. Mas eu não gostava de crente, sabia? Vocês gostavam antes de conhecer o Evangelho? Eu não gostava. Tem um monte de gente que está balançando a cabeça desse, eu não gostava também. Sabe por que eu não gostava? Porque as pessoas queriam ser diferentes no exterior. E aquilo não me atraía. Ser diferente por usar um terninho fora de moda, botar a Bíblia debaixo do braço e ir lá para a praça, aquilo não me atraía. Ser diferente no jeito do cabelo, no jeito da roupa, isso não comunicava nada para mim. Agora, se nós formos diferentes, porque o amor é tão raro nesse mundo, mas nós estamos cheios do amor de Deus, isso vai atrair as pessoas, amém? Isso vai fazer com que as pessoas creiam, com que elas olhem para Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Se a marca de Jesus na tua vida for acima de tudo o amor, você pode ter certeza, as pessoas estão sedentas disso. As pessoas necessitam desesperadamente disso. As pessoas que dizem que não creem, as pessoas que blasfemam, elas estão desesperadamente precisando do amor de Deus. Mas elas precisam ver isso de verdade. Elas precisam ver isso na tua vida. E quando elas puderem ver na nossa vida, elas vão entender a mensagem de Jesus. Amém? Então, nós precisamos ser marcados pelo amor. Jesus nos amou e mandou que nós nos amássemos. É um mandamento de Jesus. Ou seja, é importante para ele. Quando o versículo mais conhecido da Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor foi o que motivou Jesus a dar a sua vida por você. Se foi o amor de Deus que me atraiu, se foi o amor de Jesus que fez com que ele fosse até a cruz e pagasse o preço dos meus pecados, como é que a minha vida pode ser marcada por outra coisa que não seja o amor? Então, essa é uma virtude em extinção no mundo, mas que precisa ser cultivada na nossa vida, amém? Então nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar: Deus, eu fui influenciado por esse mundo aí? Será que eu estou andando como um incrédulo? Será que eu deixei que essa marca da frieza do amor entrasse na minha vida? Quando as pessoas olham para mim, elas estão vendo o amor de Jesus? Será que na nossa igreja, nós somos uma igreja cheia do amor de Deus e estamos demonstrando nos nossos relacionamentos o quanto nós amamos uns aos outros e o quanto o amor de Deus está enchendo nossas vidas? Quantas vezes o nosso relacionamento é frio, é formal? Quantas vezes o pastor fala para você, vire para o seu irmão e diga alguma coisa, e você já fala: meu Deus, vou ter que olhar para a pessoa? Vou ter que falar alguma coisa para ela? Posso ficar quieto no meu canto aqui? Quantas vezes a gente entra e sai e não sabe do que acontece com a vida de ninguém?
Nós precisamos ser marcados pelo amor de Deus, amém? E na nossa casa, na nossa família, no mundo, pais e filhos não estão mais vivendo uma vida marcada pelo amor. Grande parte dos relacionamentos de marido e mulher não tem nada a ver com amor. Irmãos, não tem mais nada a ver com amor na maior parte das famílias hoje em dia. Mas e na nossa vida, como é que tem sido? Será que nós, como pais, estamos amando os nossos filhos? Maridos estão amando as suas esposas, esposas estão amando os seus maridos. E lembre-se que amar não é simplesmente um sentimento, não é algo como uma paixão. Amar é fazer o bem. Amar é colocar a necessidade da outra pessoa em primeiro lugar. Amém? Então, precisamos rever nossas vidas. Precisamos olhar para um texto desses e entender que aqui existe um aviso, existe um alerta, mas existe uma grande oportunidade, amém? Porque se nós vivermos o amor de Deus nas nossas vidas, isso vai fazer toda a diferença nesse mundo que está tão carente. É como se as pessoas estivessem, imagine que você é um vendedor, e você chega num lugar e todo mundo está carente de um determinado produto, e você tem para vender. Como vendedor você vai estar bem, não vai? É o que acontece nesse mundo, as pessoas estão extremamente necessitadas dessas coisas. Tudo isso que Paulo avisou que iria faltar, está faltando já. Mas se estiver cheio na nossa vida, a nossa luz vai brilhar, no nome de Jesus. A segunda qualidade, a segunda virtude que vai faltar no final dos tempos, e que nós já percebemos isso nos nossos dias, é a fé. Vários adjetivos usados aqui por Paulo, várias descrições que ele faz dos homens no final dos tempos, mostram uma falência da fé também na vida deles. O texto diz, por exemplo, que as pessoas seriam blasfemadoras. Gente que abre a sua boca arrogantemente contra Deus. Diz que haveria pessoas mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Diz que muitos seriam religiosos, ou seja, pessoas que têm uma aparência de fé, de vida com Deus, mas que no fundo não tem nada. Veja lá o versículo 5. O que ele diz? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te desses. Então existe aqui dois tipos de pessoas descritos que falharam na fé. Um é o que blasfema, aquela pessoa arrogante, que não crê em Deus, que não perde uma oportunidade de falar mal de igreja, de qualquer coisa que tenha a ver com Deus. Outro é aquele que se diz bonzinho, aquele que tem aparência de piedade, mas na verdade é só um religioso. É só por fora, não existe a essência de Deus na vida dele. E esse é o mais perigoso para a gente. Porque aquele que está blasfemando contra Deus, ele não vai te contaminar. Mas quando as pessoas estão dentro de uma igreja, mas estão com o coração longe de Deus, a religiosidade é um perigo nas nossas vidas. Você precisa ter uma comunhão viva com Deus, amém? Você precisa ter relacionamento vivo com Deus todos os dias. Jesus não teve problema para lidar com os piores pecadores. Os pecados mais escabrosos, que a sociedade mais rejeitava, Jesus lidava com essas pessoas. Jesus ia jantar na casa de um publicano que cobrava impostos, que subornava, que tirava dinheiro das pessoas. Ele podia conversar com uma pessoa que foi apanhada num ato de adultério e declarar o seu perdão para ela. Podia conversar com uma pessoa que tinha vivido uma vida de prostituição, mas com o religioso, com o fariseu, com o hipócrita, Jesus não se dava nada bem. E Paulo diz a mesma coisa, ele fala para Timóteo assim, afasta-te desses. Ele não disse para se afastar do incrédulo, ele não disse para se afastar da pessoa que está lá no mundão, ele disse para se afastar daquele que tem aparência de religiosidade, de piedade, de bondade, mas que no interior não tem de fato uma vida com Deus. Porque esse contamina a gente. Então, há muitos ataques à fé aqui. Nós percebemos que, de um lado, nós vemos hoje muita gente vivendo longe de Deus, vivendo descrendo do Evangelho, vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, e vemos outros que têm aparência de piedade, mas que é só religiosidade. Não bastasse isso, outro grande problema dos nossos dias é o misticismo. Há muita gente que tem
uma atitude que parece de fé, mas ela acredita em bobagens, em alucinações, em sonhos, em fantasias, só não crê na verdade. Agora, contou uma bobagem para ela, ela vai correndo ali. E isso acontece, gente, não lá no mundo. Acontece dentro das igrejas. Muitas pessoas prontas para ouvir aquilo que não é verdade e com dificuldade para aceitar aquilo que é verdade. A Bíblia chama esses de sonhadores alucinados. Então, nós vemos quantos ataques à fé, quantos sinais aqui de perigo que mostram como é importante que nós tenhamos uma fé viva. Não uma fé de racionalismo, como houve durante muito tempo nas igrejas, uma fé puramente intelectual que não tinha vida com Deus, isso não serve. E nem uma fé mística de acreditar em qualquer sonho e fantasia que alguém invente. Eu tenho que crer na palavra de Deus, amém? A minha fé tem que ser fundamentada nos princípios eternos de Deus, naquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Pedro diz, lá em 2 Pedro 2:1, ele fala sobre heresias destruidoras, sobre mistificações. Paulo também, quando ele fala a Timóteo, no outro momento, ele diz que as pessoas no final dos tempos teriam comichão nos ouvidos. Você sabe o que quer dizer isso? Coceira. Vontade de ouvir bobagem. As pessoas seriam preparadas, seriam ansiosas por ouvir ensinos errados. Sabe o que é coceira? Você já passou uma situação assim, de repente você está com as duas mãos ocupadas ali, e aí te dá aquela coceira no nariz, e você está com as duas mãos ocupadas, você é capaz de bater a cara na parede para se coçar, não é? Você não consegue ficar sem. Paulo disse para Timóteo, olha, nos últimos tempos, as pessoas teriam coceira nos ouvidos. Elas vão querer ouvir qualquer coisa que agrade o seu coração. Se você falar algo bom, se você disser para ele que ele vai prosperar, que ele só vai ser abençoado, que vai dar tudo certo, como as pessoas vão gostar de ouvir isso. Mas se você pregar a verdade, se prepare para ter resistência. Foi exatamente isso que Paulo disse a Timóteo aqui. Pessoas que resistem à verdade. Ele cita aqui como Janes e Jambres resistiram a Moisés. E diz assim também, esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então as pessoas querem ouvir o que não presta, mas a fé verdadeira, quem realmente crê em Deus, crê no amor de Deus, você crê que a palavra de Deus é toda boa, amém? Você crê que a palavra de Deus é verdade e que tudo que está na palavra de Deus é bom para o seu coração. Então, nós que vivemos nesse tempo, precisamos estar com o nosso coração aberto para Deus. A gente não pode ceder ao intelectualismo, ao racionalismo, mas também não pode ceder ao misticismo. A gente não pode se afastar de Deus, de tanto ver os problemas do mundo, acaba dizendo, olha, não vale a pena buscar Deus. Ao contrário, você precisa ser alguém que realmente experimenta uma fé viva no poder do sangue de Jesus na sua vida, amém? Quando as pessoas muitas vezes confrontam você, quando as pessoas questionam a sua fé, no fundo elas querem saber se você crê mesmo. Eu tive essa experiência e várias pessoas já me compartilharam a mesma coisa, que em alguns ambientes em que as pessoas criticavam, zombavam da minha fé, as pessoas mais críticas, que mais falavam, mais perturbavam, acabaram se convertendo. Sabe por quê? Elas criticavam, elas zombavam, porque elas queriam saber se eu era só mais um religioso, tentando vender minha religião para eles, ou se tinha consistência naquela fé em mim. E no momento que eles perturbam, te cutucam, e eles veem que o que você tem é algo vivo, é relacionamento com Deus, aí eles dizem, isso eu quero. Amém? Então, cultive a sua fé, guarde o seu coração, para que você nunca seja dominado pela incredulidade. Judas, não o traidor, mas o irmão de Jesus que escreveu a carta de Judas, ele diz que nós precisamos batalhar pela nossa fé, sabia? Você precisa lutar pela sua fé, você precisa defendê-la no seu coração, você precisa alimentar a sua fé para que você esteja sempre cheio da palavra de Deus e a cada dia crescendo na sua fé. Para que a sua fé não esteja em declínio, não esteja em falência, como a de tantas pessoas, mas você esteja sempre crescendo. Hoje nós falamos muito sobre a importância dos alimentos, não é?
todo dia você vê ou lê alguma coisa sobre alimentação saudável. E realmente, se você começar a ler muito, você fica desanimado, porque o que tem de contaminação, de porcaria nesses alimentos industrializados, é tão difícil a gente nos nossos dias ter uma alimentação saudável, né? Até algumas coisas que a gente pensa que são muito boas, de repente você descobre que estão fazendo do jeito errado. Surgem escândalos aí de como os alimentos estão sendo processados, histórias e tal. A gente se preocupa muito com uma vida saudável hoje. Você tem se preocupado em como você tem alimentado a sua fé? Porque olha, se você alimentar bem a sua fé, com a verdade, com a palavra de Deus, com comunhão com Deus, com experiência viva com Deus, você vai estar muito forte. E vai vencer tudo que está aí nesse mundo. Mas se você estiver fraco, raquítico, se você estiver se alimentando com alimento contaminado, com coisas que não são a verdade, a sua fé vai ser fraca. Então, guarde a tua fé, porque a Bíblia nos avisa que será difícil no fim dos tempos. E Jesus também avisou, porque Jesus disse assim, lá em Lucas 18:8. Jesus nem estava falando sobre o final dos tempos, mas de repente ele dá uma palavra e diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu vou perguntar para vocês. Eu perguntei outro dia na classe, na escola de mestres, tinha uns 40 alunos, perguntei quem na época de escola era bom em português. 2, acho que levantaram a mão, com muita dificuldade. Ninguém achava que era bom em português. Quantos aqui eram bons em português? Interpretação de texto. Está mais ou menos a mesma média. Não precisa ser um gênio para entender o que Jesus está falando. Escute as palavras de Jesus. Quando Jesus pergunta, achará porventura fé na terra o Filho do Homem quando da sua vinda? O que ele está querendo ouvir como resposta? O que ele está querendo despertar no seu coração? Não vai ser fácil não. Jesus estava dando um alerta. Por que ele perguntou especificamente sobre o final dos tempos? Porque a fé verdadeira, a fé genuína, a fé de um relacionamento que é vivo com Deus, que é firmado na palavra de Deus, será coisa rara. Então guarde a sua fé, cultive a sua fé, alimente a sua fé na palavra de Deus, porque ela é fundamental para que você possa viver uma vida abençoada. Não há como ter uma vida com Deus sem fé. O justo viverá pela fé. O pastor Daniel pregou isso hoje de manhã, Abacuque. O justo viverá pela sua fé. É pela fé que nós começamos a andar com Deus, é pela fé que nós continuamos, amém? A terceira e última virtude que o texto nos fala, que vai estar escassa, rara, mas que é fundamental para as nossas vidas, é a sabedoria, ou a sensatez. Veja que grande parte das palavras utilizadas nesse texto mostram que as pessoas vão ser loucas, né? Elas vão ser inclinadas para o erro e não para a verdade. Versículo 8 diz que as pessoas teriam mentes corrompidas. Diz assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Versículo 7 diz que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Acho que essa é a melhor definição que existe. Da pessoa tola, da pessoa sem sabedoria, da pessoa insensata. Olha, eles aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Então hoje, nós estamos cercados de pessoas que cada vez mais acham que sabem muita coisa. Todo mundo hoje quer dar palpite, opinião sobre tudo. Hoje em dia temos redes sociais e todos nós podemos expor as nossas opiniões sobre qualquer assunto. E a gente fala sobre tudo, mas a verdade é que a gente não sabe nada. Nós vivemos uma geração de pessoas com uma carência extrema de sabedoria, de entendimento de como deve ser a vida, de sensatez. 1 Pedro 2,10 é um texto paralelo a esse, onde Pedro, falando também sobre as pessoas no final dos tempos, diz que elas seriam atrevidas, arrogantes, pessoas que desprezam autoridades. Paulo, como eu disse antes, acabei citando no ponto anterior, falou a Timóteo de pessoas que têm coceiras nos ouvidos, que resistem à verdade.
Então hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas têm falta de sabedoria, têm falta de discernimento sobre como deve ser a vida, têm falta de discernimento sobre as realidades espirituais. E as pessoas, de maneira arrogante, propagam os seus pensamentos equivocados. Na nossa vida não pode ser assim, amém? Você não pode permitir, e aqui eu disse que há um paralelo com o tema que nós estamos falando aqui, sobre a mente. Você não pode permitir que a sua mente seja contaminada pelas coisas desse mundo. Se no amor nós podemos ser contaminados, porque Jesus mesmo disse que o amor de muitos esfriaria por causa de prosperar a iniquidade. Se na fé nós podemos muitas vezes ser abatidos de tanto ver as coisas ruins nesse mundo, na mente, na falta de sabedoria, muitas vezes nós podemos ser atacados. Nós convivemos diariamente com esse mundo em que falta sabedoria. Nós convivemos diariamente com uma série de pensamentos contrários à vontade de Deus. E esses pensamentos contrários à vontade de Deus estão sendo pregados como verdades absolutas muitas vezes. Se o seu coração não estiver cheio da palavra, se você não tiver discernimento espiritual, se você não buscar a Deus para que você tenha, como a própria palavra diz, espírito de sabedoria e de revelação, Paulo diz aos Efésios. Se você não estiver conhecendo o manual da vida, se você não conhece a palavra de Deus, não gasta tempo para ler, meditar, alimentar o seu coração com a palavra, será que nós vamos conseguir escapar dessa loucura que há no mundo? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há muitas promessas na Bíblia. E nem todas as promessas necessariamente se aplicam à minha vida. Pode ser que alguma coisa eu peça a Deus e Deus diga, filho, espera porque não é agora. Ou pode ser que eu peça a Deus algo que não seja a vontade de Deus. Pode acontecer, não é? Mas existe uma coisa na Bíblia que tem uma promessa que Deus não nega a ninguém. Você sabe qual é? Sabedoria. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a ninguém nega. Então, quando eu olho para essa descrição feita do mundo atual, quando eu vejo como os homens estão cada vez mais ignorantes, desconhecendo a verdade, resistindo à verdade, eu sei que eu não preciso entrar nessa, amém? Porque se eu oro e clamo a Deus e digo, Senhor, eu preciso de sabedoria para viver a minha vida. Eu preciso de sabedoria para entender como é que eu tenho que me portar nesse mundo. Eu preciso de sabedoria para lidar com essas coisas. Deus vai dizer o quê? Sim, meu filho, está aqui. Eu tenho. Tenho e tenho prazer em entregar aos meus filhos. A Bíblia promete que não há ninguém que ao fazer uma oração dessas vai receber um não de Deus. Nem eu espere um pouco. Ah, você não precisa disso agora não, mais tarde eu te dou sabedoria. Não, é para já e é dado por Deus, amém? Pode aplaudir ao Senhor, porque é promessa da sua palavra. Então, há sinais de contaminação por todo lado. Rebelião, gente com uma mente corrompida, pronto para aceitar o engano, mas com uma resistência com a verdade. Muitas vezes a gente vê isso. Há engano mesmo dentro da igreja, porque muitas vezes as pessoas estão pregando coisas que não são verdade, que não são fundamentadas na palavra. Mas graças a Deus que eu olho para isso e vejo que há um antídoto, há um remédio, há algo que me dá segurança. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é viva, é eterna. Amém? Muitas pessoas podem não estar sendo abençoadas porque não conhecem os princípios espirituais que abençoariam a sua vida. Você sabe qual a coisa mais importante para que você tenha uma vida abençoada? São os princípios que você vive. Os princípios que você crê e vive. Às vezes a gente quer ser abençoado. Ah, vamos botar um monte de gente ungida aqui, eu vou passar no corredor, todo mundo vai botar a mão em mim, eu vou ser abençoado. Pode fazer. Não tem problema. Amém? Mas se eu fizer isso só, mas eu não leio a palavra de Deus, eu vou depender só de um ou outro momento em que um irmão ungido for orar por mim, mas eu não conheço os princípios eternos de Deus. Como é que eu vou ser abençoado se eu não viver aqueles princípios? Existem segredos, promessas de Deus, princípios eternos que estão na Bíblia. Se você não lê, não se alimenta daquilo, não vive aquilo, você vai ter a bênção correspondente daquilo? Não vai. Então a gente às vezes
que é só o fast food, né? Aquilo que é rápido, aquilo que não nos dá trabalho. Mas uma vida sólida com Deus precisa estar fundamentada na palavra de Deus. E quando a sua vida estiver solidamente fundamentada na palavra de Deus, livre, purificada de enganos, cheio da verdade, cheio dos princípios eternos de Deus, cheio das promessas de Deus, aí todo o resto flui. Aí a oração vai ser uma bênção, o louvor vai ser uma bênção, a adoração vai ser uma bênção, a vigília vai ser uma bênção. Tudo corre porque existe um fundamento, tem lastro na tua vida, amém? Então, guarde o teu coração, enche o seu coração da palavra de Deus. A sua mente não é uma coisa estanque, parada, paralisada. Você hoje pode estar de um jeito melhor do que estava há um ano atrás, ou pior. E daqui a um ano você vai poder estar melhor ou pior. Sabe o que vai depender? Como é que você está alimentando a sua mente. Num tempo que a Bíblia diz que vai ser um tempo de engano. Vários avisos na Bíblia dizendo que nos últimos tempos haveriam muitos falsos profetas. Jesus falou muito sobre isso. Paulo falou, Pedro falou, eles falaram à toa? Eles falaram porque é importante. Num tempo em que vai ter tanto engano, eu vou deixar minha mente vazia? Eu vou alimentar minha mente com qualquer pensamento? Não, eu preciso alimentar meu coração com a verdade, amém? E alimentado com a verdade, eu vou estar forte, preparado para enfrentar todas as coisas. Então, essa é uma virtude rara nos nossos dias, mas se ela estiver na tua vida, ela vai ser notada. Ela vai ser uma bênção para outros. Você vai propagar a sabedoria de Deus no seu coração. Então, eu quero fazer um desafio a você. Essa palavra, ela traz, em primeiro lugar, um confronto com a gente, né? A primeira coisa que a gente sente quando lê esse texto é quase que um certo temor de pensar assim, meu Deus, é nesse tempo que eu vivo? Quanta coisa ruim a Bíblia está dizendo que vai ter nesses últimos tempos. E a gente fica até meio acuado de pensar no tempo que a gente está vivendo. Só que eu olho para a Bíblia e vejo que a palavra de Deus não parou aí. Existe um tu, porém. Existe uma geração abençoada. Existem pessoas que vão ser a exceção, mas vão estar vivendo essas realidades abençoadas. Existem pessoas que vão ser pessoas raras, porque no mundo tão seco, eles vão estar cheios de vida. No mundo tão sedento, eles vão ser a fonte. E aí eu entendo, bom, peraí, aqui existe um problema, mas existe uma oportunidade. Esse grande problema de um mundo vazio dessas qualidades é uma grande oportunidade de eu, cheio do amor de Deus, cheio de fé, cheio de sabedoria de Deus, fazer toda a diferença nesse mundo. Então, mais do que ficar acuado, eu fico motivado. Em vez de ficar com medo do que há nesse mundo, eu vou dizer, Jesus, eu tenho sim um sentimento de responsabilidade, de temor de Deus, de buscar a Deus para que eu esteja firme, forte, cheio das virtudes que o texto fala, que serão raras, para que eu possa abençoar as pessoas nesse mundo, para que eu possa ser usado por Deus, amém? Quantos aqui já fizeram uma oração dizendo, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor? Sabe como a tua vida vai ser usada? Na medida em que você estiver cheio dessas coisas. Se você estiver cheio de amor, essa multidão de pessoas carentes vai querer te ouvir. E vai ser abençoada pela tua vida. Se você estiver cheio de fé, essa gente incrédula, perdida, sem direção, vai entender o Evangelho. Se você estiver cheio de sabedoria de Deus, você vai se portar de uma maneira diferente e as pessoas vão querer viver aquilo que você vive. Amém?